já deram 10 horas. Vamos iniciar o tema de hoje. Esse tema bem em voga, né? Que tá todo mundo realmente se questionando se os governadores estão certos, se o presidente está certo, e essa polaridade toda. Mas nós estamos... Ih, só fui para tua página, já não quer abrir aqui o teu Face, não. Tá. Deixa eu ver. Depois eu compartilho. Não vai dar para compartilhar agora, não. Uhum. Então, deixa quieto e vamos que vamos. O Alex tá dando, acho que um ok aqui. Valeu, meu amigo. Saudades de você. Bom, vamos ao que interessa, porque a hora já deu, quem chegou, chegou. Eu não, como eu sempre digo, eu não estou preocupado em agradar A e B, não estou preocupado em ter popularidade, não estou preocupado em fazer carreira política, porque eu sou da área do pensamento, eu sou da área de humanas, sou da área de história, gosto desse assunto política e me entendo como alguém para pensar, dialogar, discutir ideias, né? E eu, como sou historiador, eu olho a história sempre para trás, né? Sempre daquilo que aconteceu, daquilo que está estático no tempo, né? Só que eu tive nos últimos tempos um pouco de, vamos dizer assim, uma iluminação de por que não olhar para a história em movimento, a história como ela está acontecendo. É difícil, é impossível a gente acertar, né? Mas a gente pode discutir ideias, a gente pode ajudar as pessoas a achar um norte. O tema de hoje, desde já quero deixar isso muito claro, falei na live sábado passado, o tema de hoje seria teologia, nossa página é História, Cultura e Teologia, que tudo acaba se fundindo de uma certa forma. Tanto que o meu lema é: todo homem tem uma história, toda história é embebida de cultura e toda cultura tem uma implicação teológica. Então a gente uniu esses três assuntos. Sou muito grato a Deus por me ter dado graça, além de cursar história, dar continuidade ao nosso estudo, e nos formamos agora em pós-graduação em teologia pastoral. Assim como eu não penso na política, não penso em ser pastor. Isso eu deixo muito claro. Mas eu não sei o que é que Deus quer de mim. Ou posso até já saber, mas fico empurrando com a barriga para o quanto mais tarde possível isso acontecer. Bom, como eu disse, o tema de hoje era teologia, inclusive um tema que eu estarei publicando em um livro, e eu ia trazer o resumo dele hoje. Mas ontem no trabalho eu recebi de súbito, assim, num pensamento, que passou com uma flecha, essa pergunta que eu coloquei como tema: por que o golpe dos governadores não deu certo? E aí, quando eu parei para tentar responder essa pergunta, eu comecei a tentar imaginar a primeira estratégia que os governadores apostaram, veio como resposta a essa pergunta, que eu vou falar logo assim, daqui a pouco. E veio como resposta, eu confesso a vocês que eu fiquei impactado. Falei, caramba, faz sentido. Que isso? Poxa e tal. E aí comecei então a debruçar sobre o estudo, comecei a escrever, a pesquisar, e quando então eu acabei mais ou menos de escrever, eu pedi a minha parceira, minha esposa e companheira de todas as horas, Regiane Santos, para me ajudar a dar uma olhada no texto, né, redigir e tudo mais, e ficou isso que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu quero citar
para abrir o nosso debate, Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. Moisés está falando do livro da lei. Ele está fazendo um dos seus últimos discursos de Deuteronômios e ele coloca para o povo que aquilo que Deus revelou era o que eles tinham que se debruçar e aprender e compartilhar para seguirem ao Senhor. E as coisas que Deus manteve oculta, que quando ele quisesse revelar, e se quisesse revelar, revelaria. Porém, não era para nós irmos buscar coisas ocultas. Deus abomina o ocultismo. Então, nós historiadores não gostamos de buscar, assim como Salomão, tentar desvendar os mistérios da vida, sempre olhando para o passado, né? Tentando desvendar o que de fato aconteceu. Só que, como eu já disse, a gente também tem essa responsabilidade de olhar o tempo atual, os conflitos políticos e tudo mais, e emitir a nossa opinião. Então, Deus, ele permite a gente olhar no nosso tempo e aquilo que já está revelado, aquilo que já está diante de nós, nós temos capacidade de debruçar, de analisar e compreender e deixarmos de ser massa de manobra na mão daqueles que detêm o poder e que tentam fazer como mágico, né? Faz você olhar para um lado, enquanto de fato o que está acontecendo, o que eles estão fazendo de roubalheira, de sujeira, está em outro lugar. Faz a gente olhar para a mão direita, quando na verdade o que está de fato acontecendo é na mão esquerda. Isso sempre aconteceu. A política do pão e circo, já no Brasil sempre se utilizaram o futebol, as copas do mundo. E é óbvio que a chegada de um vírus, né, de crise mundial, alguns políticos não iam perder essa oportunidade no Brasil de tentar se utilizar disso para fins próprios. E é isso que nós estamos vivenciando. Essa pergunta, por que o golpe dos governadores não deu certo, a primeira resposta que veio à minha mente, quando a própria pergunta surgiu, a primeira resposta foi o seguinte: a estratégia dos golpistas foi apostar na revolta dos evangélicos com o fechamento das igrejas. Eu parei, pensei e falei, cara, faz sentido. E hoje, só para confirmar esse primeiro tema, eu recebi um vídeo, não sei se outras pessoas já assistiram, do pastor Silas Malafaia, denunciando a matéria que o RJTV, o Jornal Hoje, publicaram, tentando passar a ideia, mesmo sabendo de tudo, mesmo já tendo publicado anteriormente, mas tentando passar a ideia de que a igreja, as igrejas de VEC, estariam abertas até o último dia 9, onde teria sido fechada apenas por determinação judicial, sendo que o pastor Silas, que foi um defensor ferrenho que as igrejas permanecessem abertas, ele mesmo lá no dia 20 de março parou e começou a fazer apenas cultos online. Então é só para abrir aqui o nosso debate de que essa estratégia foi sim utilizada. Foi uma jogada de mestre, ou quase isso. De mestre se tivesse dado certo, mas como não deu, então não foi tão de mestre assim. Eles pensavam que haveria uma revolta dos evangélicos em proibir os cultos, a aglomeração de pessoas nas igrejas. E o que eles apostaram? Bom, quando eles desobedecerem o decreto, nós vamos jogar a culpa da disseminação do vírus no Brasil na conta dos cristãos. Lembra da tática que Nero utilizou lá em Roma? Quando Roma pegou fogo e ele olhou e viu que os lugares onde os cristãos moravam não tinha se queimado. Então, ele, na sua cabeça, resolveu um problema político. Bom, os cristãos são uma pedra no meu calcanhar e eu quero persegui-los, então a culpa é deles, eu começo a perseguir todos os cristãos no meu reino. E acabou
né? E assim foi uma das piores perseguições que os cristãos viveram na história da igreja. E eles tentaram essa mesma tática. Bom, os cristãos vão se revoltar, o pastor Cida Malafaia é um ferrenho, é um líder, e outros mais vão se revoltar, vão desobedecer, vão fazer o culto, vão se aglomerar em pessoas. Pronto, a gente joga a culpa de espalhar o vírus pelo Brasil na conta da igreja. Dessa forma, eles pensaram, vamos esconder que o real motivo de disseminar o vírus no Brasil foi o carnaval. É só olhar a estatística dos números e ver que as cidades onde não cancelaram o carnaval são as cidades que têm a maior quantidade de infectados. Nas cidades que cancelaram, não tem casos. Então, é óbvio que foi o carnaval e não os cristãos. Soma-se a isso, né, a essa estratégia, a revolta dos esquerdopatas, que na última eleição simplesmente perceberam que os cristãos foi a força propulsora de colocar na política, no cenário político, os seus candidatos, aqueles que pregavam a cartilha que bate com a da igreja, né, questão da família, questão dos bons costumes e contra a corrupção, foram de fato aqueles que entraram, né? Então os esquerdopatas viram que na igreja, tanto que estão até querendo lançar agora a frente, o PT quer lançar uma frente evangélica, estão tentando se associar. Por quê? Porque eles entenderam que sem os votos dos cristãos, eles simplesmente não vão conseguir nada nas próximas eleições. E aí das duas umas, não posso com eles, me uno a eles ou destruo eles. Então se caso os cristãos se revoltassem contra o fechamento das igrejas e permanecessem com as igrejas abertas, assim como o Ciro fez lá no Ceará, né, eles iriam então invadir, perseguir, prender e até talvez quererem matar os cristãos, assim como Nero fez. Por último, eles pensaram, caso nada dê certo, pelo menos vamos conseguir algumas coisas com essa situação. Uma delas, diminuir a influência desses líderes. Segundo, diminuir a arrecadação desses líderes. Terceiro, diminuir o número de fiéis. Depois que passar, as igrejas nunca serão as mesmas. Vão perder número de fiéis, vão perder prestígio e tudo mais. Após todo esse caos for eliminado, se acabar com essa ditadura do caos, então nós vamos ter com certeza menos influência das igrejas. Porém, essa primeira estratégia, já adianto vocês, que não deu certo e nem vai dar. Você pode se perguntar por quê, Leão? O que foi que aconteceu? O que deu tão errado nesse plano maquiavélico? Eu vou trazer aqui alguns motivos. Primeiro deles, os evangélicos voltaram à prática do primeiro amor, dos cultos dos lares, o que só tem fortalecido os laços fraternos desse segmento. Pacificamente, diga-se de passagem. Segundo, vamos comparar, né, pegando lá do tempo de Constantino, porque desde da perseguição dos primórdios ali da igreja primitiva, até a chegada de Constantino, a igreja sempre foi perseguida. Só que quando Constantino assumiu o trono, e ele naquela batalha, ele vê aquele símbolo, com esse símbolo vencerás, a cruz, né? E ele então se converte. Alguns não acreditam na conversão direta e tal, é sincera. Mas o fato é que a igreja passou de perseguida a ser uma religião oficial do Estado. E o que aconteceu nesse momento? A igreja que se reunia nos lares, que se reunia nas cavernas, catatumbos e etc. e tal, passou agora para os templos esses que antes eram pagãos. E a igreja ela começa então a se assimilar com outras religiões pagãs, porque agora era a religião oficial do Estado. E o que é que nós estamos vendo com essa atitude dos governadores, ditadores de alguns estados? O efeito é ao contrário daquela época de
de Constantino. Justamente as igrejas estão voltando aos primórdios primitivos, voltando às suas casas, onde ela começou. E a minha tese de formação na pós-graduação foi exatamente esse tema. Jesus nunca ordenou construir templos. Ele diz muito claramente nos 3 evangelhos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ide fazei discípulo, ide ensinai. Você não vai encontrar nas escrituras ordem nenhuma de Jesus. O que encontra é o contrário, ele dizendo, ó, destrua esse templo e em 3 dias reconstruirei. Não ficará pedra sobre pedra. Com a mulher samaritana em João 4, Jesus é muito claro, não é no monte, não é no templo que vocês vão adorar o Pai, mas em espírito e em verdade. Aí você pode perguntar, Eliel, mas tudo bem, voltamos aos lares. Você é contra os templos? Você também não cultua no templo? Sim, meu irmão. Vamos separar as coisas. Não é porque Jesus não ordenou que construíssemos templos, de que nos países que até pouco tempo o Brasil, né, até alguns meses, o Brasil estava pacífico, né, religião, liberdade de expressão, de religião, tudo à vontade. Não tem problema nenhum construir templos suntuosos, maravilhosos, não tem problema. Não é contra. Jesus não proibiu a construção de templos. Eu só estou dizendo que ele não ordenou a construir templos. E o que isso significa? Significa que se está num país que é permitido, num país que tem tranquilidade, num país que tem liberdade, se construa. Se está num país que é proibido, tu não vai construir um templo para ser perseguido, receber uma bomba, ser preso. Então você volta aos primórdios da igreja primitiva, vai lá e faz escondido, faz nos lares, faz nas cavernas. O fato é que não precisamos de templo para ensinar, para fazer discípulo, para pregar a palavra. Normalmente, quando a igreja chega em algum lugar, ela vai para as praças, ela vai se reúne em casas, ela não sai construindo templo para depois fazer discípulo. Ela primeiro faz discípulos e depois, se houver necessidade, disponibilidade e condições, se constrói templo. Então, não é que Jesus ordenou fazer templo, não tem um modelo certo de um templo, etc. e tal. Ide, fazei discípulo. Essa é a ordem de Jesus. Templos suntuosos de mármore, marfim, de ouro, isso é coisa humana. Não está na Bíblia. Repito, não sou contra. Não estou dizendo que sou contra se a igreja pode, se deve e dar o melhor para os seus membros, o próprio dinheiro dos membros ser revestido em conforto, em qualidade. Amém. Que se faça. Mas não é por causa do tempo que nós somos cristãos, temos uma fé em Cristo Jesus, não. Nós adoramos em espírito e em verdade. E é isso que eles se arrebentaram de vez, porque eles apostaram que a igreja tem uma idolatria, que a igreja ia ficar pegada, essa questão de não estar no templo, não estar reunido. Quebraram a cara feio. Então, no tempo do Bolsonaro, quem é contra, cristãos que é contra o Bolsonaro, sabe, meu irmão, que nesse tempo do governo Bolsonaro está acontecendo, claro, que por causa da ditadura dos governadores, um efeito muito bacana para a igreja de Jesus. O quê? Voltamos aos tempos primitivos das reuniões nos lares. Outro fator importante foi que todos que têm minimamente o seu raciocínio lógico já sabe que foi o carnaval o estopim da contaminação nos estados que não cancelaram a festa pagã e que foi uma das piores afrontas ao cristianismo. Ridicularizaram Jesus, a fé cristã, e ainda a grande mídia o aplaude. Não tem como disfarçar. Nem mesmo tentar colocar culpa nas reuniões evangélicas, porque todos, inclusive o pastor Silas Malafaia, repito, que foi um dos que demorou, que insistiu, que lutou, mas também ele, desde o dia 20 de março, já faz os cultos online. A revolta dos esquerdopatas pelos evangélicos por cada última eleição só não é maior, talvez, que a do Bolsonaro. Creia, meu irmão, sairemos, nós evangélicos, sairemos mais conscientes, esclarecidos, quando acabar esse momento de caos, porque está muito claro
contra quem nós estamos guerreando. Eu vou trazer dois inimigos aqui, que se você ainda não entendeu que existe, preste atenção, que é real, que é verdade. Nós temos dois inimigos no Brasil, eu diria no mundo, mas como nós estamos aqui no Brasil, vamos falar de nós. Nós temos dois inimigos que precisamos entender claramente que temos e precisamos combater. O primeiro deles está no mundo transcendente, que é o mundo espiritual, que é o mundo metafísico, que é o mundo fora da nossa natureza física das coisas. Esse inimigo está lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades que operam em lugares celestiais da maldade. Por isso que no versículo 10 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para estar firmes quando chegar o dia mau. Mas também temos outro inimigo no Brasil, porque tudo no Brasil se resume a política. Então esse inimigo está no campo imanente, que eu vou usar esse termo na figura filosófica, que é aquilo que age na captação da realidade através dos sentidos. Ou seja, esses maus políticos, gananciosos, autoritários, inescrupulosos, não tem mais como esconder as suas duplas, triplas e quádruplas faces. Nós sabemos quem eles são. Não tem mais como esconder, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, para fechar esse primeiro tópico da estratégia deles, por último, mas não menos importante, seus pensamentos. Eles pensaram o seguinte: vamos enfraquecer. Já falei, né? Vamos enfraquecer a religião, os seus líderes, só que também deu errado. Por que deu errado quando eles pensaram que iria enfraquecer os líderes, as igrejas? E deu errado. Por quê? Eu vou trazer também dois fatores por que deu errado essa estratégia de enfraquecer os líderes, diminuir a arrecadação e diminuir a quantidade de membros. O primeiro é que os líderes são alvo, eu estou citando aqui o pastor Silas Malafaia porque é um meu ex-pastor, uma pessoa que eu admiro, que eu acredito muito, e que é um dos que tem sido assim, alvo constante, né? Então é muito fácil a gente ver ele sempre colocando os seus vídeos, né, de sempre alguma coisa que fazem contra ele. Então esses líderes, eu digo Malafaia, mas tantos outros que são alvo dessa ditadura, desses golpistas, desses governadores, tiveram que se reinventar para tentar atender os seus membros. E o que para alguns foi até meio complicado. Por quê? Porque algumas igrejas, como o pastor Silas, têm já uma estrutura de cultos online. Mas muitos outros pastores, né, são aversos a essas ferramentas, nem se utilizavam delas. Então, esses líderes tiveram que se adaptar, mas começaram a oferecer cultos online. Nós vemos aí todos os dias tem algum culto online. Isso que serviu para nós, para combater esses golpistas? Serviu que agora as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram e tudo mais, todo dia tu tem material de qualidade para assistir, meu irmão. As mídias sociais estão sendo inundadas e muito bem utilizadas por muitos pastores que estavam fora dessa rede. Estavam fora da rede. Jesus disse: lançai a rede, né, do lado direito, tá? Jesus disse para Pedro: lançai a rede do lado direito. Então, muitos desses pastores que estavam fora da rede, muitos pregadores, né, estão agora inundando essas redes de boas mensagens, de orientação de pensamento. Então, se eles pensarem em enfraquecer as lideranças que tinham já um acesso de influência muito grande, eles se deram um tiro na cabeça, porque agora inundou-se a rede com outros que não estavam nessa rede. Eu vou dar só um exemplo. O meu pastor desde o ano passado, pastor Zé Maria de Souza, da PIB da Barra, ele era averso.
chegamos a conversar no final do ano passado e eu brinquei assim com ele. E ele disse, se dependesse dele para ser famoso, que ia morrer de fome, porque ele não queria, não quer. Só que é um homem de muita capacidade, conhecimento, de muito prestígio, e agora esse coronavírus tem forçado ele a estar todos os dias dando uma palavra, os cultos online, fizemos domingo a Santa Ceia online. Então, olha só, esse homem com o conhecimento, a capacidade, a liderança, a influência que ele tem, só que ele estava fora da rede, agora ele na rede, impactando milhões de vidas, é mais um prejuízo para esses golpistas, cara. Eles não pensaram, eles não apostaram, não sabiam que ia sair pela culatra dessa forma o tiro que eles deram. Então, essa primeira estratégia, para nós encerrarmos, eu vou trazer 3 verdades que eu acredito que são incontestáveis. Talvez, claro, nada é incontestável, sempre alguém vai querer e poder contestar, mas para mim ficou muito claro. Quais são? A primeira, a igreja evangélica no Brasil é madura o suficiente para cultuar a Jesus em qualquer lugar. Segunda verdade, os cristãos do Brasil entendem que não precisam de templos, pois nós somos a igreja. Terceiro, a igreja evangélica no Brasil vai influenciar como nunca nas próximas eleições. Então, se esses camaradas estão lutando para tentar destruir a igreja de Jesus Cristo no Brasil, saiba, meu querido, você está muito decepcionado e errado com essas verdades que eu levanto aqui. Vamos para a segunda estratégia que esses golpistas se utilizaram. Desempregos em massa, falência de empresas e fome. Gerar desempregos em massas para colocar na conta do primeiro, preste atenção na minha afirmação, primeiro presidente eleito fora do esquema político. Tem várias compilações de vídeos por aí, mas se você parar e procurar na internet em algum lugar, você vai ver todos os especialistas políticos, todos os líderes de todos os partidos, todas as emissoras colocavam Bolsonaro como alguém que não tinha chance alguma, mínima, zero. É bem legal o Reinaldo de Azevedo, um jornalista esquerdista, ele fala com tanta convicção, né? Zero, mínima, nenhuma, assim, com tanta convicção, tanta certeza, e todos eles erraram. Por quê? Porque eles estavam apostando que, como Bolsonaro é do baixo clero, Bolsonaro nunca teve uma influência grande de liderança nesses 28 anos que ele teve de deputado, então eles apontaram, né, que, claro, ele não teria dentro do sistema político condições, ele não teria tempo de TV, não teria nada. Só que eles não contavam com a oração de cristãos, com a força de Deus e a escolha do Todo-Poderoso. E ninguém pode contestar isso, porque está escrito na Bíblia que nada acontece fora da vontade de Deus. Se aconteceu, mesmo que seja por permissão de Deus, por talvez falta de alguém melhor, mas é ele. Ele foi o escolhido e ele está assumindo. Como ele é o primeiro presidente, desde pegando de colo para cá, né, dos períodos aí democráticos, desde de colo envolvido, toma o impeachment, aí vem Fernando Henrique, vem Lula e por aí vai, né? E ele foi o primeiro presidente eleito fora desse esquema, né, corrupto da política. Então o que eles pensaram? Vamos fazer esse lockdown, gerar esse desemprego em massa para que Bolsonaro fique conhecido na história, quando se passar o tempo, né, olharem para trás e olhar para esse período da história, ele vai ficar marcado na história como presidente que mais gerou desemprego na história do Brasil. Segundo, eles também apostaram nesse mesmo raciocínio. Ele vai ficar reconhecido também como o governo de maior falência de pequenas e médias empresas na história do Brasil. E terceiro, claro, na visão deles,
quando todos estivessem com fome, sem dinheiro, desesperados, sairiam às ruas para saquear tudo e o caos estaria montado. E assim eles jogariam facilmente na conta do Bolsonaro. Porém, isso também não deu certo. E por quê? Porque eles só se esqueceram, e aqui uma frase que eu vou utilizar da Copa de 58 de Garrincha, eles só se esqueceram de combinar com os russos. Eles esqueceram de combinar tudo isso, todo esse plano com Bolsonaro. E aí Bolsonaro, que fala o que pensa, que fala a verdade, que não tem medo, não quer agradar a ninguém, ele quer simplesmente marcar a história como alguém que tentou e lutou para fazer o seu melhor. E o que ele fala está alinhado com o que o Brasil acredita, com o que o povo brasileiro pensa, e não a velha política. Eles não contaram que Bolsonaro diria a verdade sem medo sobre o isolamento vertical, sobre que ele ocupa, que a cloroquina, né, ele teve a informação, se fosse talvez um outro presidente político, recebeu a informação do Albert Einstein ali, sobre a cloroquina tá funcionando, ia esperar mais um pouco, fazer e tal. Mas não, o cara é sincero, o cara tá preocupado em salvar vidas, então ele faz um vídeo da sua casa lá no seu quintal, né, com roupas à vontade, e dá a boa notícia. Só que infelizmente no Brasil não se importa o que se diz. Pode ser a verdade dita, né, para salvar milhões. Importa no Brasil quem é que está dizendo. Se alguém pobre como eu, né, alguém que não tem expressão, bom, é fácil, não dá ouvido para esse cara aí não. Mesmo que o que esteja dizendo seja revelação de Deus, seja algo verdadeiro e profundo, mas quem é você? Quem é você, Léo, para estar falando essa verdade? Aqui no Brasil importa quem diga. Por isso que as emissoras de Globo e o sistema corrupto ainda influencia muita gente no Brasil, porque eles têm, entre aspas, um prestígio, um nome. Então, o pessoal pode sair nas outras emissoras. Só que eles vão lá na Globo ver o que a Globo está dizendo. Né? A Globo vai lá e manipula, igual fizeram agora com o pastor Silas. Né? Ao invés de botar o documento total, ou seja, olha, a medida foi parcial, pode manter a igreja aberta para atendimento, e não é de agora, foi uma revisão e tal, uma confirmação do que já foi dado lá no dia 20. Mas não! Eles simplesmente jogam, manipulam, não procuraram contato com ele, aí diz, olha, até o momento nós não conseguimos entrar em contato com o pastor Silas Malafaia. Poxa, não quiseram, cara! Só que infelizmente, as pessoas no Brasil, elas não procuram saber o que se diz, o que está sendo dito. E pega, anota, vai pesquisar, vai analisar. Não! Aqui no Brasil importa quem é que está dizendo. E aí, dependendo de quem está dizendo, pode ser a maior besteira, mas a pessoa acredita. E o outro, porque ela não gosta, porque ela discorda, porque ela não tem, talvez, uma estima e tudo mais, ela rejeita. Infelizmente no Brasil é assim, e é por isso que os políticos fazem carreiras, mesmo estando corrupto, mesmo estando condenado, as pessoas continuam dizendo, mas foi sem prova, mas não é consistente, mas ele deve ter alguma explicação para aqueles 250 bilhões, é complicado. Então, Bolsonaro veio à tona, eles não esperavam com isso, falou sobre o efeito da cloroquina, e também deixou muito claro desde o início, o Brasil precisa confiar em Deus, precisamos nos agarrar em Deus. Essas falas de Bolsonaro não estavam alinhadas, não estavam nos planos desses golpistas. E eles, então, mais uma vez, se lascam, porque os seus planos não deram certo. E aí, quando eles não combinaram com o Bolsonaro, o contra-ataque de Bolsonaro foi fulminante e certeiro. E outro detalhe que Bolsonaro fala desde o início, a sua preocupação é em duas frentes, é eliminarmos o vírus, mas salvarmos os empregos, salvar a economia, porque o povo com fome
morre. Pessoas morrem por fome no mundo todos os dias, enquanto alguns estão investindo em fuzilagem milionária para descobrir vida em Marte. E ainda pergunto, meu próprio sobrinho outro dia me perguntou, tchê, se Deus existisse, se Deus então existisse e tal, não existiria fome na Terra? Eu falei, claro, meu filho. Claro que Deus existe. Por quê? Existe fome na Terra porque estão tentando procurar vida em bactéria em Marte. Enquanto as vidas que aqui tem estão morrendo de fome. Então, a fome e a morte, e essa miséria que os governadores estão fazendo os seus estados passarem, não é culpa de Deus, é culpa da ganância humana. A ganância humana é que faz esses males sobrevirem a nós. Porque seria muito fácil dividirmos, mas quem tem realmente o coração aberto para dividir as coisas são pobres. Desde que eu me entendo por gente, uma coisa que eu sempre perguntei à minha mãe e nunca entendi e vou compartilhar com vocês. Minha mãe, eu sou órfão desde os 3 anos de idade. Meu pai faleceu de câncer do pulmão. E minha mãe, com 6 crianças em casa, escadinha, né? 2, 3, 5, 7, 9 e 12. A que tinha 12 faleceu em 2016, a minha irmã Elisângela, dia 20 de junho. Né? Deixou uma saudade imensa. Então hoje nós somos 5 e temos mais 2 irmãos de parte de pai. E o que aconteceu? Eu sempre fiquei impactado. Minha mãe, uma das que tinha mais filho dentre todos os meus tios. A minha mãe, a mais pobre. A minha mãe, a que tinha que trabalhar dia e noite, e nos dando esse exemplo sobre o trabalho, a importância do trabalho, para não deixar faltar nada em casa. A nossa casa nunca estava vazia. Todo dia tinha gente visitando, pessoal lá da irmã Leda, do Roberto, da irmã Edith e tal. Sem final de semana, dia, noite, sempre. E nunca faltou comida. Nunca faltou comida, nunca faltou. Sempre nós tivemos em abundância para compartilhar. Poderia não ser os melhores banquetes, os mais chiques banquetes, mas sempre teve fartura. Eu nunca entendi isso. Hoje eu sei que é a mão de Deus. Hoje eu sei que é a provisão de Deus. E na casa de rico, tu chega, tu passa fome, tá? Tu chega, é um pãozinho só, é uma coxinha para cada um. Agora, a casa de pobre não, meu irmão. Tu chega, é banquete. E a comida não acaba. A comida não acaba. Então, assim, é só uma brincadeira, é a verdade. Mas é para ver como que Deus é com o seu povo. E o Bolsonaro sempre se agarrou com Deus, dizendo que nós iremos passar junto com Deus. É claro que como eu falei anteriormente, o mundo espiritual que nós estamos combatendo tem que ser combatido com armas espirituais. É jejum, é oração, é leitura da palavra. Mas no mundo imanente, nós precisamos combater com armas também do nosso campo imanente. Ou seja, precisamos ter entendimento, conhecimento, precisamos ter a verdade ao nosso lado, precisamos buscar a verdade, precisamos desmascarar os mentirosos. São esse tipo de armas que nós precisamos ter, e a principal delas é o conhecimento. É por isso que eu estou trazendo essa live. Bom, essas táticas cruéis, né, tentando levar o povo à fome, tentando gerar desemprego, tentando gerar destruição da nossa economia do Brasil, desses políticos, simplesmente 2 fatores também acabaram com as suas pernas. O primeiro é que o povo brasileiro sabe se reinventar. E também, ao contrário do que os esquerdopatas pensam, nós gostamos de trabalhar. E segundo fator é que eles não esperavam que o povo brasileiro fosse tão pacífico. Ou talvez esperasse, porque esse pacífico aqui que eu estou trazendo, ele tem o seu lado positivo nesse momento, mas também ser pacífico demais também acaba sendo um dos grandes motivos de nós estarmos há tanto tempo sob esse jugo da corrupção, e todos os anos, vamos lá, de 2 em 2 anos, vamos lá e elegemos os mesmos políticos corruptos para continuarem nos roubando. Vide o fundão eleitoral, que é um dinheiro tirado da saúde, educação, segurança, infraestrutura,
para depois virem oferecer a gente que vão fazer segurança, saúde, infraestrutura, educação. É o cúmulo do absurdo, mas essa é a verdade. E ainda estão sentados em cima dele sem querer deixar ser utilizado no combate ao Covid-19. Agora, o governo federal pode se endividar, pode se lascar, pode se ferrar, que está tudo certo. Agora, o dinheiro que é nosso, que é da segurança, saúde, educação, infraestrutura, eles não podem abrir mão. Por quê? Porque eles querem legalmente se utilizar e roubar esse nosso dinheiro. Algumas verdades que eu aprendo sobre esse segundo ponto é que ou o Bolsonaro é muito doido ou ele é muito inteligente. Ou ele é doido ou ele é inteligente. Eu fico com inteligente, né? Apesar dele agir, né, como às vezes assim, que surpreende a todos. O cara deu um contra-ataque fulminante nesses golpistas, cara, que até agora eles não sabem de onde veio esse ataque. Tanto é que o bandidão lá de São Paulo, né, o psicopata, eu acho que ele tá achando que foi eleito, ao invés de governador, eu acho que ele acha que foi eleito para semideus ou Deus, cara, de São Paulo e do Brasil, Dória. Não é possível. O cara agora monitora o celular, o cara quer invadir as casas, prender. Eu não sei o que passa na cabeça dele, ou talvez sei. Ah, eu acho que ele tá querendo tomar o lugar do Lula, né? De o maior lunático da história do Brasil. Só pode! Pelo amor de Deus, cara! O cara é doido! O cara tá pirado! Mas vamos seguir. Bolsonaro deu um contra-ataque invertido que agora até o Dória quer ser o pai do cloroquina agora, do hidroxicloroquina. Não, foi meu médico, foi eu que indiquei, o meu médico a indicar. O cara não quer nem dizer o que tomou, que salvou ele para ajudar a salvar os demais, mas tudo bem. Esse jogo com as vidas humanas que os governadores golpistas estão fazendo não irá ficar na conta de Bolsonaro, porque ele está com a razão desde o início. Então eles tentaram, não, vamos conseguir jogar, no final das contas, tudo nas costas do Bolsonaro. Não vai conseguir não, meu irmão. Porque todo mundo já sabe que a loucura vem de vocês. E terceira verdade que eu entendo sobre esse segundo ponto, da tática frustrada deles, é que a paciência do brasileiro parece que é infinita. Tem o seu lado bom, mas também o seu lado ruim em sermos assim. Bom, tem dado certo, né, essa alegria do brasileiro, a gente faz piada com tudo, mas tudo também tem seu limite. Precisamos olhar para os inimigos certos. O inimigo do Brasil não se chama Jair Messias Bolsonaro. O inimigo do Brasil dos nossos estados tem nome e sobrenome. São Paulo é João Dória. No Rio é Wilson Witzel. E os outros estados, vocês sabem quais são os seus. Vamos ter consciência bem clara de quem são os nossos inimigos. Terceira estratégia desses golpistas. Eles pensaram, vamos desgastar Bolsonaro. Vamos desgastar o presidente e assim nós vamos então conseguir derrubá-lo. Com quais táticas eles utilizaram? Bom, a primeira, eles fizeram uma pegadinha do malandro com um pacote emergencial financeiro, né? Se você pesquisar, estudar um pouquinho, você vai saber do que eu estou dizendo. E o que eles fizeram? Colocaram jabutis dentro desse projeto na esperança que Bolsonaro assinasse sem ler ou simplesmente apressadamente e caísse na lei de responsabilidade, igual a ex-presidente Dilma aconteceu. Tanto que assim que acabou a votação no Senado, já o Freixo anunciou, eu vi essa live dele, anunciou a criação da hashtag Paga Logo Bolsonaro. Os caras pensam que tá lidando com idiota, cara. Eles pensam. Mas essa tática também não deu certo, já vou falar dela. Também em cima dessa tática, o segundo ponto de desgastar o presidente Bolsonaro, eles criaram uma tentativa de instabilidade ou ingovernabilidade, é a palavra do momento, né, ao governo Bolsonaro e assim tentaram o impeachment. Criaram a crise entre Bolsonaro e os seus ministros. O primeiro, né, tentou Moro, tentou com Paulo Guedes, tentou até com seu vice, Mourão,
Mas o único que caiu, aparentemente até agora, foi o da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Também tentaram impedir, através do Mandetta, o uso da cloroquina para salvar as vidas, pois os números de mortos não estavam subindo como eles esperavam, né, como se fosse acontecer no Brasil, como aconteceu na Itália. Impedir o uso da cloroquina, impedir acabar para justificar o isolamento, acabaram também com qualquer tipo de morte no Brasil. Hoje no Brasil não se morre mais acidente de carro, não se morre mais troca de tiro, não se morre mais por câncer, dengue, chikungunya, qualquer outro problema que você possa lembrar aí, não morre. O camarada morreu, Covid-19. Tiro na cabeça, Covid-19. Covid-19 calibre 40, Covid-19 calibre .50, Covid-19 calibre 12, Covid-19, é por aí. É por aí. O cara morreu, o pneu estourou no peito do cara, Covid-19, efeito explosão balão. E sei lá, os caras estão criando para tentar inflar o número para justificar o isolamento social. E também uma das táticas, né, mais perversas de todas, criar um rombo trilionário nos cofres da União e assim, mais uma vez, criar dificuldades do governo federal administrar, né, gerir o seu governo, porque sem dinheiro não se faz nada. E se o dinheiro do governo federal está todo ele loteado certinho para pagar dívidas dos governos e tal, hoje eu recebi uma notícia que o Paulo Guedes, ministro da Economia, pediu para o Senado, se caso próxima semana a Câmara dos Deputados do senhor Rodrigo Maia aprovar essa PL 149, se não me foge a memória, que ele desfigurou o projeto original e agora está tentando colocar na conta da União todas as dívidas passadas, atuais e passadas, dos governos estaduais na conta da União. Ou seja, os próximos 10 anos que o governo federal teria de arrecadação com essa reforma da Previdência, estaria todo ele comprometido com as dívidas das más gestões dos senhores governadores. Com isso, os senhores governadores ficariam com seu caixa livre, leve e solto para continuar gerindo mal, como sempre foi. Então, o Senado precisa vetar isso, né, porque é uma irresponsabilidade do senhor Rodrigo Maia. Mas, como nós iniciamos o nosso tema aqui, nós já falamos, todas essas táticas não estão dando certo e não irão adiante. E por quê? Bom, dessa tentativa de desgastar o governo, lembra do jabutis que eu falei agora há pouco? O ministro Paulo Guedes falou, peraí, vocês estão com muita pressinha, vocês tiveram 5 dias para analisar lá, deixa que nós vamos analisar aqui. E rapidamente identificou os jabutis e mandou o Bolsonaro vetar. Bolsonaro tem se mantido firme nesse jogo de xadrez e ele está esperando o vacilo dos seus oponentes, que está prestes a acontecer. Eu tenho conversado em off com alguns amigos e eles me pressionam. Liel, me diz aí, cara, por que o Bolsonaro não usa o AI-5? Por que o Bolsonaro não usa o Exército? Por que o Bolsonaro não fecha logo? Meu irmão, eu sempre falo com eles e vou compartilhar com vocês aqui. As coisas não são tão simples assim. Nós estamos numa era aí de 30 anos de democracia e nós estamos num momento, cara, que nós precisamos ter muita consciência das ações que temos que fazer, né? E o Brasil ele não pode, de um momento, de uma hora para outra, assumir um risco como esse. Nós vivemos uma democracia, entre aspas, sólida, né? Os 3 poderes ali funcionando, apesar de todos eles já estarem corrompidos, né? Bolsonaro não é um salvador, mas ele é o único que está um pouco de fora, né, desse jogo. O restante está tudo aqui. O Lula conseguiu comprar, negociar, colocar os camaradas, tudo dentro do seu esquema. Então ele não pode simplesmente tomar uma atitude dessa, porque os esquerdopatas vão acionar
ONU, vão acionar não sei o quê, e aí o Brasil vai comprar uma guerra que nós não podemos comprar. Nós estamos num momento muito bom de negociação. Bolsonaro falou que ao final dessa crise vamos ser um país primeiro mundo, e de fato, eu botei na minha página uma profecia de um pastor africano, e ele dá uma revelação muito clara, e é exatamente o que o Bolsonaro falou, mas o Bolsonaro falou de um jeito e o camarada trouxe em forma de revelação, e olha que foi em tempos diferentes, e tempos próximos, não daria tempo do Bolsonaro nem ver ele, nem ele ver o Bolsonaro. E o que acontece? Esse pastor, ele falou exatamente o que o Bolsonaro disse, só que uma revelação de Deus. Quando terminar essa crise, cara, o Brasil, ele vai sustentar o mundo. O nosso agro vai sustentar o mundo vai precisar de ter o alimento, e é nós que vamos sustentar. Então é um momento perfeito para realmente darmos esse salto de país emergente para realmente ir para as cabeças. Agora, nós precisamos fazer isso com muita cautela, não é utilizando fechar o Congresso, fechar o Supremo e fazer que a gente vai conseguir. Vamos criar uma estabilidade que não precisamos no momento. Não precisamos. Mas agora, esses camaradas estão provocando tanto, estão insistindo tanto, que pode acontecer algumas outras medidas que o próprio presidente tem, que vai ser ruim para eles. Eu não vou falar aqui porque senão eu vou estar jogando contra o governo do nosso presidente. Mas eles estão cutucando onça com vara curta e vão se lascar. Mas vamos seguir aqui no nosso tema de hoje, né? Esse jogo está bastante interessante. Bom, mesmo com a sujeira do ministro da Saúde, Mandetta, desrespeitando clara e diretamente o seu chefe, o presidente, que sim, era motivo passível de demissão, porque ele não é ministro, ele não é presidente da saúde. Ele é um ministro do presidente, que está cuidando da pasta da saúde. Portanto, toda declaração que ele for dar tem que estar alinhada com o presidente. Ele tem que conversar antes com seu chefe para... Só dar um parênteses aqui, que vamos pensar, e isso serve para o Mandetta, mas serve para todos os políticos, tá? Pega esse exemplo que eu vou utilizar e coloca para todos os políticos. Pensa você que é um empresário, você tem um empregado em casa, você tem um colaborador na tua empresa, um parceiro, enfim. E aí você chega para ele e fala assim, ô fulano de tal, ou fulana de tal, eu preciso que você faça isso. Aí essa pessoa vira para você e fala assim, olha só, eu não fui contratado para obedecer você não. Eu fui contratado para fazer aquilo que eu bem entendo e acho que é o certo. Eu pergunto, algum patrão ficaria com esse funcionário? Lógico que não. Mas o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, numa das manifestações que tivemos passada, né, com várias reivindicações e etc e tal, ele disse exatamente isso. Ele, como presidente da Câmara, não está ali para atender o anseio da população. Peraí, é inversão de valores. Quem é o funcionário é ele. Quem paga o salário dele é a população. Quem elegeu ele é a população. Então ele é funcionário da população, do povo. Então ele está ali para sim fazer o que o povo determina, o que o povo quer. Aí ele responde que não. Ele está ali para fazer aquilo que ele acha que é o certo e que ele entende que tem que ser feito. Qualquer funcionário seria demitido na hora. Mas eles, da grande mídia e do mundo da corrupção, recebem tapinha nas costas dizendo que ele é o cara. Aí o Mandetta vai na mesma linha do seu parceiro de partido e parceiro ali de afinidade, sei lá, mas das quantas, e faz a mesma coisa com seu chefe. Não, olha só, o chefe está mandando fazer isso, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu bem entendo. Não funciona desse jeito em lugar nenhum, e a política não é diferente de qualquer outro lugar. Se o cara é funcionário, o cara tem que obedecer às ordens, à regra, daquilo que foi combinado anteriormente com o seu chefe. Óbvio, se você não concorda, se o teu chefe está sendo autoritário, errado e tal, você tem a opção de pedir demissão, de pedir para ir embora. Mas você não tem que tentar ensinar o teu chefe a trabalhar, a fazer o que é certo. Se conversa internamente, chama no canto,
olha só, não é assim e tal, enfim. Mas ele tentou desgastar o presidente Bolsonaro com a sua exposição, tentando desmentir, né, o presidente em relação à hidroxicloroquina. Tem uma denúncia séria contra ele de um lobby que ele fez, e eu acompanhei essa entrevista que ele deu, falando mal de um plano de saúde, sendo que ele e a filha dele é parceiro de outro plano de saúde que é concorrente daquele que ele criticou, e um ministro não pode fazer lobby. Então, assim, ele começou, o poder começou a subir a cabeça, ele começou a se enrolar e saiu muito, muito queimado. Ele estava realmente tendo um acréscimo assim, muito exponencial, só que, infelizmente, ele começou a se embolar, porque os camaradas começaram a inflamar ele, os golpistas, e ele começou a sentir até o próprio presidente e caiu feio do cavalo, né? Criticou o isolamento vertical e o retorno ao trabalho, tudo contrário àquilo que o presidente desde o início tem trabalhado. Mandetta teve que ceder, pelo menos no uso do remédio, né? Pois os resultados são positivos em todo mundo que está utilizando. A coerência está ao lado do presidente, mesmo João Dória, como eu já disse, né, cara de pau, tentando levar o crédito agora pela indicação do uso do remédio. Bolsonaro e todos os brasileiros estão questionando os números muito altos de alguns estados, principalmente São Paulo, pois nós sabemos que está sendo utilizado como manobra política, infelizmente. E as medidas econômicas emergenciais também acabaram surtindo um efeito muito positivo, mas para chegar a consumar, colocar esse plano emergencial em ação, rapaz, foi uma tarefa que não foi nada fácil, mas os ministros do Bolsonaro deram show de responsabilidade, competência para corrigir as barbáries desses senhores ditadores estaduais e municipais. Bolsonaro mostrou ao mundo algo muito importante durante essa crise, que é a importância de termos ministros, pessoas competentes, qualificadas, sem indicações políticas, ou como nós conhecemos, o famoso toma lá e dá cá. Foi esse o diferencial para passarmos até aqui por essa crise de forma, em relação ao mundo, de forma razoavelmente bem, se podemos dizer, respeitando, claro, aqueles que têm perdido sim os seus entes queridos para esse vírus, que é inevitável, sempre em uma guerra, baixas haverão. Esse tipo de governabilidade do nosso presidente, que ele adotou desde da campanha que assim ele faria e assim fez, só quem sai beneficiado é o país, é o povo pobre, todos que não estão envolvidos com a corrupção. Claro que para aqueles que fazem parte da corrupção estão sofrendo de abstinência, com falta de oportunidade fácil para roubar. Bom, verdades que ficam para mim muito claras sobre esse nosso tema, né? Nesse terceiro tema, na verdade, sobre a governabilidade, da tentativa de desgastar o governo Bolsonaro, é o seguinte. Primeiro, Bolsonaro e a competência dos seus auxiliares, os ministros, deram conta do recado da missão até aqui. Segundo, quase saiu aqui. E os golpistas desmascarados. Quarto e último, para terminarmos, já estou com a garganta seca. Quarta e última estratégia dos golpistas. Claro que tem muito mais, mas eu vou resumir aqui o nosso debate hoje nesses quatro. Os profetas do caos. Eu fiz uma live quando eu recebi essa iluminação numa leitura que eu estava fazendo diária, e eu compartilhei, botei aqui na página, sobre os profetas do caos, quando Amaleque, né, contratou Balaque contratou Balaão para fazer o profeta do caos, lançar uma maldição em cima do povo de Israel, e não deu certo. Por quê?
porque contra o povo de Deus, saiu da boca do próprio Balaão, contra o povo de Deus não vale nenhum encantamento. Então eu lancei essa profecia para o nosso Brasil, de que da mesma forma que não é nada novo, olha só, que a Bíblia traz já milhares de anos, essa contratação, né, de um profeta do caos para se utilizar da profetização para amaldiçoar alguém. Então, eles contrataram, esses golpistas, algumas emissoras que estavam já falindo, sem audiência e tudo mais, mas que com essa crise estão ganhando status, estão voltando e recebendo dinheiro da China comunista e tudo mais, para defender a China e acusar o Brasil. Tem reportagem sobre isso e tal, já compartilhamos aqui também. Então eles contrataram os profetas do caos para gerar, para ser os seus arautos, para estar tacando terror no povo, para estar realmente criticando todos os dias. Ontem no meu trabalho, eu trabalho no centro de operações, então é telas, televisões para tudo quanto é lado, cada uma em um canal, e da minha frente, infelizmente, tem logo uma grandona da Globo News. Eu observei que toda hora que eu levantava os olhos para ler a tarja, porque não fica o som, né, só fica as imagens, as tarjas eram o seguinte, da legenda: mal do Bolsonaro, morte do Covid-19, populações lugares vazios, né, isolados, aí daqui a pouco voltava para falar mal do Bolsonaro, como sobreviver ao coronavírus com os psicólogos, psicanalistas, etc. E tal. Falei, meu Deus do céu, como é que alguém consegue ficar assistindo um negócio desse? Mas enfim, é profeta do caos, o arauto do caos. Então, a tática deles é: vamos utilizar os profetas do caos para gerar o medo, gerar o caos, e conseguimos fazer tudo isso que eu já falei anteriormente. Tentaram colocar a culpa da quebra do país, que eles, os golpistas, os governadores, fizeram nas costas do presidente Bolsonaro, se utilizando dos profetas do caos. Para isso, chamaram as mídias oficiais, como a Globo Lixo, entre outras, para disseminar essa mentira como sendo verdade. Para isso, estão utilizando de todos os meios, criticando o isolamento vertical, apesar deles se utilizarem desse isolamento, dizendo que não tem eficiência. Agora, preste atenção comigo. O vírus, ele pega como? O vírus ele está em um lugar físico, ele é uma pessoa que, quando eu tenho um contato com ela, o vírus ele se propaga pelo ar. O vírus é vírus. Então não significa que estarmos dentro de casa estaremos protegidos do vírus. Porque o vírus vem com vento, o vírus vem na água, o vírus vem tudo quanto é jeito, meu Deus do céu. É óbvio que não é uma tática mais segura. Agora até a OMS disse que vai ter que invadir as casas para pegar quem tiver com vírus lá. Meu Deus do céu. Onde nós vamos parar com essa ditadura chinesa imposta ao mundo? Vamos acordar, minha gente. Também a total incoerência deles, desse profeta do caos, nós precisamos tratar da seguinte forma. Se você pegar, anota aí, leia depois e você vai entender claramente o que eu estou dizendo. Quando Globo e etc., Folha, Jornal, Veja, esses camaradas todos que estão em cartel, se unirem em um cartel do caos para propagar essa mentira. Nós temos que tratar eles, o que está escrito em Mateus 23, versículo 2 e 3, eu vou ler aqui. Eu vou ler na versão viva, mas você pode ler, que é a mesma coisa em qualquer versão. Nós temos que tratar com eles, só que fazendo o inverso do que Jesus fez, do que Jesus falou. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, versículo 2 e o 3. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês
fazerem. Agora, vamos pegar essa palavra de Jesus, que ele está falando dos profetas da lei. O que os mestres da lei e os fariseus faziam? Ensinavam a lei corretamente. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro e tal e tal. Eles ensinavam certo. Só que na sua intimidade, a hipocrisia, né, eles faziam ao contrário. Eles erravam exatamente naquilo que eles ensinavam certo. Só que com esse profeta do caos, a mídia oficial, o que nós temos que fazer com eles? O inverso. Nós não podemos acreditar naquilo que eles falam. Nós temos que observar aquilo que eles estão fazendo. Porque ao mesmo tempo que eles mandam a gente ficar em casa, usa os atores, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Nós estamos aqui trabalhando porque nós somos obrigados, é um serviço essencial, nós estamos na guerra, em tudo quanto é lugar, arriscando nossa vida para deixar você informado. Fique em casa. Aí nós esperamos eles saírem do estúdio, da obrigação, e observamos o que eles vão fazer. O que eles vão fazer? Vão para a praia. Eles vão para o shopping. Eles vão para o restaurante. E ainda quando são indagados, eles respondem: eu não sou do grupo de risco. Ora bolas! Se você não é do grupo de risco, pode fazer o isolamento vertical, que é exatamente isso, ir trabalhar, ir para a praia, ir para o shopping, ir para tudo quanto é lugar. E ao chegar em casa, fazer o asseio, lavar as mãos, passar álcool gel e se conviver com a sua família, por que você tem que me obrigar a fazer outro tipo de isolamento, se você faz o vertical? Tem um camarada aí que está ganhando muito destaque, um tal de Átila Yamarino, se não me foge de memória o nome. Aí eu fui assistir a entrevista do camarada no Roda Viva. A primeira resposta do cara destrói todo o argumento do que ele acredita. Todo. Ele acredita no isolamento total, lockdown, diz que vai morrer 1 trilhão de pessoas. Aí ele vai, a primeira pergunta da esquerdista Vera Magalhães: o porquê que ele resolveu ir presencialmente à entrevista? Aí ele responde: isolamento vertical. Claro que ele fala um monte de coisa, mas no resumo ele está dizendo: isolamento vertical. Eu acredito no isolamento vertical. Apesar de propagar o isolamento total, eu acredito no vertical. Eu propago o horizontal, mas eu faço o vertical. Porque eu isolei o meu sogro, que é do grupo de risco, e eu sou jovem, 39 anos, não tenho risco nenhum, estou aqui, chegar em casa, vou fazer meu asseio, vou ficar isolado dele por um tempo, sem contato, e tá tudo certo. Isolamento vertical. O cara fala uma coisa, mas faz outra. Assim como os mestres da lei e os fariseus. Só que o mestre da lei e os fariseus, Jesus está dizendo, eles têm autoridade para ensinar, e eles ensinam a verdade. Só que eles acabam fazendo o errado. Os jornalistas oficiais, ao contrário de nós que utilizamos a mídia social, que não somos formados em jornalismo, eles, em relação a nós, têm autoridade para dar a notícia. Só que ao invés de eles fazerem, pelo menos como os mestres da lei e os fariseus, que nem como os fariseus eles fazem, que era falar a verdade. Não, eles falam a mentira e praticam a verdade. Olha que interessante, eles fazem ao contrário. Os fariseus ensinavam a verdade e faziam a mentira. Eles ensinam a mentira e fazem a verdade. Então, nesse caso, nós temos que olhar o que eles estão fazendo, não do que eles estão mandando a gente fazer. Ok? Bom, vamos terminando, porque, como eu já disse, estou com a garganta seca. Graças a Deus, temos as mídias sociais, que através dela ficamos informados, muito mais bem informados do que eles, porque nós ficamos aqui sabendo daqueles que vão à praia, daqueles que estão passeando de mãozinha dada, né? Enfim, cheio de chamego na praia, correndo, se exercitando, porque não fazem parte do grupo de risco, enquanto nós somos aterrorizados. Através das mídias sociais, conseguimos também desmascarar em tempo real as fake news contra o presidente, as fake news contra várias autoridades. Essa que eu acabei de denunciar aqui, do pastor Silas Malafaia, depois eu vou compartilhar na minha página também, né? Então eles passam, aparentemente é a verdade, eles trazem a notícia,
Só que nós temos que ter discernimento, porque eles não trazem a notícia completa. Exemplo, tem até uma foto na internet muito interessante, o príncipe, não sei se da Inglaterra lá, o príncipe, desses mais novos agora, que casou, uma foto que se tu olha por um ângulo, parece que ele está fazendo um sinal feio com o dedão do meio, só que quando a foto ela mostra do outro lado, mostra que na verdade não é nada disso. Então, nós precisamos olhar os dois lados. Só que eles, o que eles fazem? Eles pegam a notícia e mostram só um lado. Os hospitais estão tudo vazio. Aí começou uma hashtag aí no Twitter e tal, que o pessoal está indo nos hospitais e filmando e mostrando que estão vazios. Ou seja, não precisa nem de hospital de campanha, porque os números que estão tendo de infectar, que estão procurando realmente as alas médicas hospitalares, está baixíssima. Aí o que a Globo tenta fazer? Uma matéria tentando passar para a população de que os hospitais estão vazios porque as marcações estão tendo que ser por telefone, emergenciais, papapi, papapi, papapá, papapá. Aí nós temos uma salvadora, uma anônima, que chega, rouba o microfone e grita o que todos nós brasileiros estamos gritando através das hashtags nas redes sociais. Globo lixo! Bolsonaro tem razão! Aí, claro, cortar, né? Porque ela tinha muito mais coisa, com certeza, para falar. Então ela nos representou muito bem, né? É uma campanha que eu acho que vale a pena para acabarmos e desmoralizar de vez a Globo lixo, que é realmente invadir as suas transmissões e mostrar a verdade que eles não prestam. Mas essa é uma das guerras que nós temos no campo imanente, né? E através das mídias sociais nós conseguimos em tempo real desmascarar essas mídias oficiais pagas para mentir. Porque as mídias oficiais, elas é o seguinte, sempre foi assim, quem paga é que tem o direito de fazer a propaganda. Porque eles vivem de dinheiro, é muito caro todo aquele custo. Então é óbvio que as grandes empresas sempre pagaram, eles sempre vão fazer. Se houver uma queda de avião e a empresa comprar o silêncio deles, eles vão fazer a matéria do ponto de vista da empresa. Eles não vão fazer a matéria das pessoas que morreram e perderam a vida, eles vão fazer pela ótica da empresa para tentar salvar a imagem da empresa. É assim que funciona. Sempre foi assim. E não vai ser agora que vai ser diferente. Se o governo não atende aos seus interesses, não dá dinheiro para fazer campanhas publicitárias, então o governo não tem direito nenhum na emissora deles, eles vão malhar e vão fazer matéria para aqueles que estão pagando contra o governo. Então abre a sua mente, por favor. Através das mídias sociais, o povo, o cidadão de bem, enfim, todos têm direito de resposta. Como no exemplo do senhor, né, ex-presidenciável Haddad, que ele faz um vídeo convocando os nordestinos para dar o golpe na democracia, dar o golpe no Bolsonaro, para tentar fazer o presidiário Lula, né, que é habeas corpus, mas é um presidiário, Lula, a voltar ao poder. Só que ele recebeu uma investida de uma nordestina, rapaz, que brasileira. A mulher também, as mulheres estão maravilhosas, nos representando assim muito bem nesse momento de caos. E ela, como nordestina, ela dá uma senhora resposta a esse senhor que, infelizmente, né, eu vou parar por aqui para não ser indelicado com a sua pessoa. Bom, através das mídias sociais, nós conseguimos ficar muito bem informados. Conseguimos ir além dos fatos. Conseguimos buscar a verdade, sem manipulação. Óbvio que é uma terra de muitos excessos e controvérsias, mas prefiro 1000 vezes me informar através de pesquisas feitas na internet do que assistir TV sensacionalista, corrupta e mal intencionada e parcial. Não é hipocrisia da minha parte. Já desde quando, Regiane? Estamos sem TV mesmo? Já 2 anos? 3 anos? Vai fazer 3 anos. Fazer 3 anos que nós não temos TV. E diga-se de passagem, não sentimos nem um pouco de falta. Por quê? Porque nós temos tempo agora suficiente para nós,
temos tempo para estudar música, tempo para ler, tempo para pesquisar. A nossa casa ter paz. Quando estamos na rede social trabalhando, ou estamos até mesmo nos divertindo, assistindo a Netflix, no nosso notebook e tal, beleza, é um momento de lazer, mas só que nós nos controlamos. E com a TV nós percebemos que gastava muito tempo ali sem nada, sedentário, sentado, assistindo o jogo, quase morrendo do coração. Meu Flamengo, flamenguistas, ficam felizes, tá? Porque foi eu me livrar da minha televisão, pro Flamengo melhorar, começou a contratar gente de peso, veio Jesus e tal. Mas quando eu tinha minha televisão, o Flamengo era só sofrimento, eu estava quase morrendo do coração com os atacantes que nós tínhamos. Enfim, né, não vou nem continuar. Agradeçam, flamenguistas, porque eu vendi minha televisão, cancelei minha TV a cabo, porque foi aí que o Flamengo começou a deslanchar. Antes, o Flamengo queria me matar do coração. Bom, para fechar esse bloco, esse quarto bloco, as verdades que eu aprendo, né, a questão sobre os profetas do caos, que não deu certo também e não vai dar, é o seguinte: a mídia alternativa se mostra cada dia mais importante para destruir com as mentiras da mídia oficial. O presidente Jair Bolsonaro não mudou seu discurso, que é atuar nas duas frentes, desde o início, enquanto que os demais estão migrando para a mesma ideia. O próprio Mandetta, João Dória e tantos outros estão começando a ver que erraram feio na dose e estão tendo mas só que não tem humildade para reconhecer, não tem humildade para dizer que o Bolsonaro estava com razão, e se eles continuarem vão ganhar impeachment, vão perder seus eleitorados, porque ninguém aguenta mais ser manipulado e viver com essa mentira desses camaradas. Terceiro, todos que estão acompanhando as mídias sociais já sabem que o golpe não irá dar certo, por esses e muitos outros motivos que nós estamos descobrindo, e você também pode ser um desses pesquisadores e nos ajudar aí a desmascarar esses ditadores do caos, essa ditadura do caos que instalaram em vários estados do Brasil, parecendo que cada estado é um país, cada estado é um Brasil, temos vários presidentes e não estão respeitando o homem que foi eleito para essa missão. Bom, essa era algumas das ideias que eu queria compartilhar com vocês, desse tema que veio subitamente à minha mente. Se você não sabia dessas verdades, agora você está sabendo. E agora a minha grande pergunta: o que você fará com esse conhecimento? Compartilhe, debata, estude, pesquise, porque nós precisamos de pessoas mais esclarecidas das frentes que nós estamos enfrentando. Esse profeta do caos erraram feio. As igrejas estão se fortalecendo. O desgaste do nosso presidente não deu certo. Sim, muitos estão ficando desempregados, muitas empresas falindo, mas nós vamos nos superar, nós vamos passar por cima, e como somos brasileiros que não desistimos nunca, todos nós iremos passar, levantar e sobressair, conseguir dar a volta por cima, com mesmo ou outros negócios, porque Deus está conosco. E os profetas do caos estão sendo todos eles desmascarados. Por essas e outras, esse golpe não vai dar certo, não deu certo, e nós iremos vencer. Sou Eliel MS, fico por aqui, e muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço, estalar os ossos, e até o próximo.